Como você pode ser dona da sua própria história? Nós vamos discutir isso hoje no Pode Mulher, depois da vinheta. Eu sou Adriana Fabres, dentista, pós-graduada em harmonização facial. Estou aqui para deixar mulheres ainda mais lindas com a harmonização. E estamos hoje na nossa mesa com a nossa querida... Eu sou Fabi Denadai, consultora de imagem e ajudo as mulheres a se vestirem com técnica e leveza. Eu sou Isa Peçanha, consultora, mentora de carreira e liderança. Estamos aqui hoje para conversar mais um pouquinho sobre um tema importantíssimo, né, Adriana? Uau! Respondendo a pergunta que a gente fez antes da vinheta, como que você pode ser dona da sua própria história? E aí, nós temos... esse aí tá péssimo. Esse aí tá... Mas às vezes é necessário ter o e aí. Fazer uma conjunção. É. É uma conjunção, né? Uma conexão. Uhum. Uma das formas que a gente tem de ser dono da sua própria história é você criar não é criar, acessar sua farmácia interna. Você sabe que ela já tá lá, né? Ela já tá. Uma das formas de ser dona da sua própria história é acessar sua farmácia interna. Vamos falar um pouquinho, Isa, sobre isso? Eu quero saber o que é esse negócio de farmácia interna. É porque farmácia é remédio, né? É. Então temos um remédio então dentro da gente que a gente não precisa comprar na farmácia, é isso? Exatamente. São os hormônios. A gente pode produzir alguns hormônios para a gente ficar melhor. Porque nem todo dia a gente acorda bem, né? Tem dia que a gente acorda desanimada, sem vontade de fazer nada. Então, só que a gente pode acessar essa farmácia interna para melhorar esse humor e tocar a vida para frente. Então, tem vários hormônios que a gente tem, que a gente pode estar acessando, né? Vou dar uns exemplos aqui. Vamos falar da dopamina. Dopamina é o hormônio da motivação, aquele hormônio que te deixa motivada a fazer as coisas. E tem algumas formas de acessar ele, que é através do exercício físico, através de estabelecer metas. E isso a gente fala muito no início do ano, né, de como, ou no final do ano, como a gente pode estabelecer metas e tal, e a gente acha que é uma coisa assim meio, é só de início do ano e acabou. Não, mas se a gente acessar metas curtas que a gente possa realizar, então isso dá uma sensação de dever cumprido. Sim. Né, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa muito grande, mas tem que ter as metas curtas, né, Isa? Isa quer... Isso aí, as metas curtas são importantes porque dá rapidamente a recompensa. Se você tem a recompensa, naturalmente você vai se motivando a conquistar mais, a gerar mais. E a atividade física que você trouxe, né, Adriana? Gente, olha, todo dia você acorda motivado, sabe, a levantar cedo, pra canoa havaiana, né, Fabi? Não, eu tô querendo saber aonde que tá o melancólico nisso. Porque o sanguíneo, gente, temperamento sanguíneo, o cara já acorda, quero ver o que o melancólico faz pra acessar esse trem, gente. Então, o exercício físico é uma forma muito importante, né? Porque, por exemplo, eu não gosto de musculação, odeio, tenho pavor, mas eu sei que eu preciso, que eu tenho que fazer. Então, o horário que eu achei para fazer o raio da musculação foi 5 horas da manhã, então eu acordo 4h30 e vou para lá. Gosto de ir? Não, mas aí eu saio de lá com outra energia. Às 6 horas da manhã eu estou energizada e pronta para o dia para ir para frente, né? E é importante, assim, Adriana, você falou agora, né? Eu não gosto de musculação. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado até com os nossos pensamentos, né? Que a gente fala, a falar, né? Olha, que a gente fala também, eu amo musculação, gente. Olha, musculação. Tem que pensar nos resultados, né, Pensa no Isa? resultado e na recompensa. Porque se você faz, você tem que ter paixão pelo que você faz. E se você não tem, você precisa, então já começa a cuidar dos pensamentos. Hoje eu vi
a caminho aqui do Pô de Mulher, e entrou uma música. Eu tenho algumas playlists do Spotify, e essa tá no meu Spotify e ela entrou na hora. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força do pensamento, pra nunca mais esquecer. Então, assim, o pensamento te leva a um lugar. Então, se você não cuidar do pensamento E das palavras, né? das que a gente fala. palavras, é verdade. E a gente vai falar sobre isso ainda, né? Em alguns episódios, né? Que a palavra tem poder. Mas o pensamento, ele é muito importante. Então, para você ter a motivação, então você já tem que ter um objetivo, você precisa estar ali conectado onde você quer chegar, o que você quer alcançar. E tem também uma coisa que a gente às vezes não está muito acostumado a ouvir, a alimentação. Tem É alguns mesmo. alimentos que eles colaboram também com a geração da dopamina, como o abacate, carnes magras, Amêndoas. amêndoas. Então, isso colabora para a produção desse hormônio. Abacate é muito, além disso, tem outras vantagens também, muito saudável. Só tem que tomar cuidado com a quantidade, Isso aí. né? Tudo, eu fui na nutricionista essa semana, e tudo a gente vai vendo as quantidades, porque o que acontece? Porque eu como bem, tudo que eu como é saudável, só que a quantidade é muito importante, porque às vezes você vai comendo, como se não houvesse amanhã, e aí vai comendo pensando em outra coisa, vai comendo ansiosa, vai comendo. Quando você vai ver, é igual coisa na geladeira, né? Eu como lá meu lanchinho, aí sempre tem um raio de um biscoito de maisena aberto na geladeira. E eu tenho uma coisa da minha infância, do biscoito de maisena com café. Gente, olha, chega a me dar água na boca. Então eu vejo um biscoito de maisena, dá vontade de comer e tomar um café. Mas, gente, eu já tomei o meu lanche, eu não posso fazer isso. Então, quando eu tô com um objetivo, aí vem um objetivo, eu acho. Porque, por exemplo, você sabe que você tá um pouquinho acima do peso, mas aí você vai deixando, né? Vai deixando o bonde andar, quando você vê, o negócio desandou. Então, o que eu fiz? Eu botei um objetivo. Eu falei, não, eu quero estar com 17%, um objetivo ambicioso, gente. 17% de gordura até dezembro. Falei com a nutricionista. É possível? Ela, é possível. Você tá treinando? Aí eu falei, estou treinando de manhã, 5 vezes por semana. Ela, aí dá. Se você não estivesse treinando, não dava. Porque aí você vai medir. Só que assim, sua evolução tem que ser mensurável. Por quê? Quando eu tava nesse negócio de 17%, eu tava a menor ideia de quantos por cento eu estava de gordura. E você olha pra mim, você é magra, para com isso, né? Gente, eu estou com 27% de gordura. É muita coisa. E assim, pela minha idade, ela tem um programa lá, né, que mostra, pela minha idade, eu tô com um bonequinho verdinho lá, tranquilo, né, porque eu vou fazer 50 anos e tal. Aí ela falou, mas não é isso que você quer, né? Eu falei, não. Eu não quero estar com essa barriga, eu não quero estar com esse colote, eu quero estar bem, eu quero estar bem melhor. Então, vamos lá, vamos trabalhar para isso. Então, é nisso aí que a gente tem que pensar. Quando você tem um objetivo, você olha aquele biscoito de maisena lá, mas você vê, não, eu tenho meus 17% que eu tenho que chegar, eu não vou comer o biscoito de maisena. Porque é um biscoitinho ali, é um biscoitinho lá, é um chocolate que te oferecem na rua. Aí você vai, mas é só hoje, esse só hoje vai se repetindo, se repetindo. Então, quando você tem esse objetivo traçado, você acaba que você não deixa as coisas. E é interessante, você tem aqui, 17%, então você tem 10% para chegar no seu 17%. Pensa, gente, é muita E coisa. aí, uma coisa que é importante para que você chegue no 17%, que é a sua meta audaciosa, que é a sua grande meta, é escalonar, né, desdobrar Até lá. esses 10%. Então, eu vou evoluir 2%, 3% a cada mês para eu chegar. Então, você vai. Consulta de outubro já está marcada. Você vai conquistando. Ó, outubro eu tenho que estar com 3 a menos. Novembro, menos 3. Você vai colocando ali as suas metas, porque essas metas curtas no mês a mês que vai te dar ânimo, motivação. Ou a minha meta do mês foi alcançada. E a motivação é o hormônio da energia, né? O hormônio da ação. Você vai para cima. Então, todos os dias você tem que construir. É o que faz você levantar de manhã. E até o cortisol, ele é um que ele ajuda, colabora de manhã. Alguém já fez exame de cortisol? Tem um horário para fazer o exame de cortisol, não tem? É porque quando a gente acorda, ele tem que estar mais alto, que é o que vai te dar a energia para levantar natural, né? Para você se levantar. E depois ele vai sendo regulado.
regulado. Hum. Se ele não fica regulado, aí a gente entra em outros sintomas. O estresse oxidativo, né? A É. gente entra no estresse oxidativo, que o cortisol faz isso. Então, por isso que é muito importante cuidar dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, as palavras negativas, o que a gente assiste, entra como uma toxina e vai inflamando o nosso cérebro e aí o que acontece? Faz com que o nosso cortisol tenha dificuldade em descer gradualmente. Abaixar, né? Então, assim, a alimentação, ela é muito importante. Já tem estudos comprovados que o nosso glúten, ele é altamente inflamatório para o nosso cérebro, não só para o nosso corpo, porque as pessoas pensam só no intestino, né? Uhum. Mas para o cérebro também. Então, dificulta, muitas vezes, as sinapses. Então, às vezes, a pessoa, ela tem dificuldade de memória, por exemplo. Mas eu tomo ômega 3, mas tenta melhorar a sua alimentação para você ver como é que isso... No meu caso, não, mas tudo bem. Mas é que meu glúten, eu sou um pouco sem vergonha, tá? Mas eu tô melhorando nisso. Mas é verdade. Então, quando você cuida mesmo da alimentação, por isso que é importante em alguns casos de pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, que já detectou, tem toda uma alimentação específica, que é a alimentação para o cérebro. Então, por exemplo, a amêndoa, aquela... Tem uma que ela parece um cérebrozinho, como é que é o nome daquela? Nozes. Então, tudo na quantidade certa. E tem aqueles alimentos, a semente de abóbora também é boa. Muito boa. Então, assim, e tem alimentos que aceleram o processo degenerativo. Ixi. Olha que interessante, né? Então, como é importante a gente cuidar da nossa a atividade física, mas a alimentação também, o que você coloca para dentro faz muita diferença. Nossa, mãe. E aí vamos a outro hormônio, a ocitocina, que é o hormônio do amor. Love you. Já viu quando a mulher tá para ganhar neném, aí eles aplicam a ocitocina para induzir o parto, né? Que é aquela contração que ajuda. O próprio leite materno, quando o bebê tá sugando, aquilo estimula a ocitocina. E ela ligada com outros hormônios, ela também ajuda na questão da libido. Aumenta o seu... né? Vontade, né? Agora, Que calorzinho, calor do bem. porque aumenta a lubrificação, tudo mais, né? Então, dá uma vasodilatação naquela região. Então, ela fica muito, não é sensível, ela fica estimulada mesmo. Gente, sabe que e é o hormônio da confiança também. É mesmo, dá confiança. É o da confiança. É. E outra coisa, sabe o que a gente pode fazer pra gente estimular esse hormônio na gente? O quê? Abraçar. Mas não é um abraço comum. Então, tô precisando. Não é um abraço comum, é um abraço de 40 segundos. Pensa, meu filho sempre me abraça muito. Ei, mamãe, toda vez que ele me vê, ele me abraça. E os abraços dele são demorados. Eu comecei a contar 40 segundos. Eu falei, gente, até o dele é um pouquinho menos. Então, é um abraço demorado. Então, às vezes, a gente acha que não é importante, né? Abraçar, cumprimente seus filhos, né? Porque às vezes a gente fala, ei, filhos, não, esse contato, esse abraço é importante e vai te ajudar nisso, de estimular a sua ocitocina. E é o hormônio da confiança. Olha só, você tá para uma reunião importante que você precisa fazer, vai lá, dá um abraço no seu marido, dá um abraço no seu filho. A ocitocina, ela é maior nas mulheres ou nos homens? Eu não sei. Porque ó, se a gente for parar para pensar, né, quando a gente fala que a mulher, ela funciona mais assim, ela gosta do antes, né, das preliminares, então assim, se você parar para pensar, o ato sexual da mulher, ela começa não na hora, é bem antes, é naquela semana. Então, a maneira como o marido te trata, como ele te abraça, como ele se acha, e eu acho que isso vai estimulando a sua ocitocina, né? Faz muito sentido isso. É uma construção. É porque o homem ele tem a motivação mais alta. É testosterona, a testosterona dele. Testosterona. Aí vem o nosso próximo hormônio aqui. Mas olha que interessante a questão também da ocitocina. Ela é responsável pela regulação emocional, a ocitocina. Quando nós temos o nosso desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é uma das habilidades, é a inteligência emocional, a partir dos 24 anos. Então, nós chegamos à maturidade desse desenvolvimento a partir dos 24 anos. E a criança, ela tem dificuldade, se nós temos, de vez em quando, imagina uma criança, né, de regular as emoções. Nossa. Eu tenho um filho de 7 anos
E de vez em quando eu pego ele na escola, quando eu sinto que ele tá cansado, ou quando o jogo de futebol não foi muito legal, ou quando o judô não foi muito bom, então ele fica frustrado e ele tá nervoso, ele fica irritado. Eu sempre paro tudo quando eu só olho pra cara dele eu falo assim: "Eu sento no chão da escola", assim, na hora, "Vem aqui", abraço ele e eu fico 1 minuto, eu ficava até mais um pouquinho, e eu ficava ali, né, abraçando e a mãozinha aqui, ó. Isso aqui gera são ações que ela gera quando você tem um bebê pequenininho, você não faz isso aqui no bumbumzinho, nas Uhum. costas, Aham. isso acalma. Então tem quando você cruza o dedo é para você se acalmar, que você sente presença. Quando você tá com a mãozinha assim aberta e bate, faz o teste. Você sente que tem alguma coisa tocando em você, mas se você cruza os dedos e bate, você sente presença, é diferente. Então aqui você se acalma também, isso aqui é uma autorregulação Ah, emocional. legal. Olha, Quando que eu vou massa. ministrar treinamentos, palestras para muitas pessoas, e é comum emoção, né, ficar nervoso, Ansioso. vem ali, então eu me acolho, né, eu venho aqui e faço esse movimento, eu já vou sentindo a sua respiração já calma, sua frequência também, e eu pego o Juanzinho lá, abraço ele e fico alguns segundos, mas minutos, assim, com ele, e ele vai respirando, vai acalmando, então isso ajuda. O abraço de É. fato, é você transmitir o conforto e Uhum. você automaticamente regula o humor, que Que é o legal. nossa. E a sua própria respiração ajuda a guiar a respiração dele, né, de acalmar mesmo, então isso é bem Quando eu vejo aqui algumas crianças nos shoppings, aham. mães, escutem isso, por favor, muito importante. A criança começa a chorar. E muitas mães, sem julgamentos, tá, mas assim, existe um caminho melhor, deixam a criança no chão chorando e viram as costas e dizem assim: "Vai ficar aí chorando, eu vou te deixar aí". E vai embora. E a criança aumenta o choro, dá o desespero, até que ela perde né, a visão, assim, do responsável, do pai ou da mãe, enfim, do tio, da avó, quem tiver com a criança ali, e vai correndo chorando. Ou às vezes ela fica lá chorando mesmo e não vai. Então, assim, tem 2 reações, né, depende da luta ou fuga, porque gera medo do que aquela criança tem. A melhor forma de acolher essa melhor forma, né, de controlar essa situação é acolher essa criança. Então, se está esperneando, chorando, fazendo pirraça, é porque ele não tem regulação emocional. É Eu até os sei. 24 anos. Primeira coisa a fazer é acolha o seu filho, acolha o seu neto, acolha o seu sobrinho, abaixa, abraça e acolha. Na hora pode ser que não queira, né, assim, vem, chama a criança e espera ele se acalmar. Espera, não converse quando ele está desregulado emocionalmente, porque não vai conseguir ter uma boa comunicação. Então acalma, acolha, depois que se acalmou, aí sim você começa a comunicação. O que que tá te chateando? Me fala aqui, me conta, por que que você sentiu isso? O que que você está sentindo? E com isso a gente cria crianças, adultos muito mais equilibrados emocionalmente, né. Então, acabou-se, assim, esse processo, né, "Ah, vou te deixar para trás" ou "Vou bater". Esse acolhimento gera uma regulação emocional e colabora, isso marca a criança, né. Mas Isa, acontece muito também da criança estar ali chorando e ela não quer naquele momento nenhum contato. Então eu penso que a melhor maneira, nesse caso, é também você não, É respeitar, fica né, próximo, né, fica espera próximo espera. e não fica fala ó, gente, eu presenciei um negócio no aeroporto esses dias que eu pensei assim: "Gente, trauma instalado com sucesso". A menina estava com um balão. E você não pode embarcar com balão, né. E ela tá lá brincando e a fila chegando, e a mãe eu realmente ouvi a mãe falando umas 2 vezes com ela que não poderia entrar com balão. E ela não obedeceu, e ela estava lá e pula pra lá. Gente, a mãe veio, pegou o balão, falou: "Eu já falei não sei quantas vezes que ela" pá, estourou o negócio. Gente, a menina, ela desregulou de uma maneira, mas ela chorou, 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 que assim assim, todo mundo da fila ficou assim, porque foi um gesto tão Rude, né. agressivo mesmo, sabe. E assim, aí eu fiquei pensando: "Cara, se eu tivesse no lugar dessa mulher, o que que eu faria?". Aí eu fiquei pensando na minha cabeça: "Ah, talvez eu pegaria ela com esse balão, desse uma volta e falasse: ó, vamos soltar esse balão aqui, porque não pode entrar". Mas assim, foi uma maneira tão
grosseira mesmo, e assim, deu um efeito tão negativo, porque eles não conseguiram controlar a menina, simplesmente não conseguiram. É. A menina entrou no avião chorando e ficou ali um tempão ainda chorando por causa do Do balão. balão. Muito. É muito abrupto, né? É. E tem você falou sobre a questão de não invadir, né? Aham, Eu passei por um processo aham. de acolhimento que o meu próprio filho também, eu fui, ele não quis. Eu fiquei parada do lado, chorando. Eu falava assim, eu tô aqui. Aí eu tentei de novo. Então você tem que fazer as tentativas. Não quis. Então eu Sim. voltei. Eu tentei umas 3 vezes até conseguir Sim. acessá-lo. Eu falei, eu tô aqui para o que você precisar. E eu fiquei sentada no chão de um shopping com ele, sentadinha. Aí eu fui de novo, aí ele aceitou. Aí ele aceitou, abraçou, acalmou, levantou sorrindo, brincando Como e se foi, como se nada tivesse Porque, acontecido. na verdade, a gente tem medo do julgamento dos outros com a gente. Então, eu vou sentar aqui no shopping, vou ficar aqui do lado dele. Não, levanta aí, menino, não sei o quê. É porque Ou senão você sai e deixa ele pra trás. na realidade, os adultos somos nós, né? Quem tem que ter o equilíbrio emocional somos nós. A gente não pode cobrar esse equilíbrio da criança. É. A criança não tem o equilíbrio emocional. Então, por isso que às vezes eu fico assim, ai meu Deus, como é que eu ajo? Porque minha filha tá muito sensível também. É. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, né, para lidar com esses momentos, assim, então, de repente, é como você falou, o abraço, ele vai transmitir essa confiança para a criança de que você tá ali por perto, Você tá porque presente. você tá presente para o que ela precisar. E a ocitocina também, ela é responsável pela empatia. Então, quando a gente fala sobre empatia, é o hormônio da empatia também, é a ocitocina. É o que faz eu entender a emoção do outro, não só as minhas emoções. Uhum. É eu também entender o que aquela pessoa está sentindo. Então, quando a gente fala aqui da regulação emocional dos nossos filhos, nós estamos falando de empatia, mas espera aí, por que ele está chorando? Por que ele está se sentindo assim? O que aconteceu que quebrou um valor importante para ele, aquilo que ele, né, que ele acredita que é a vontade dele, é o sentimento, a expectativa. Então, a empatia também está envolvida nesse hormônio aqui, que é a ocitocina. E outra coisa que estimula a ocitocina é você fazer atos de bondade. Quando você tem, ajuda o próximo, isso estimula a ocitocina, entendeu? Quando você vai fazer alguma coisa que vai ajudar as pessoas, que vai, Obras de né? caridade, você está dizendo, né? Sim, também. Mas não só obras de caridade, porque às vezes eu penso muito na equidade. Porque às vezes a gente fala assim, claro que a pessoa que é mais humilde, ela tá precisando, ela tem necessidade das coisas. Mas às vezes tem gente que não tem necessidade do bem material, mas tem necessidade da sua atenção. Sim. Então eu fico pensando, por exemplo, nos nossos pais que já estão, né, de idade, às vezes precisam da nossa atenção, precisam de uma visita, de você fazer uma visita, de você estar. E aí você só vai ver isso quando você perde, né? Por que que eu não visitava mais? Por que que eu não fui mais? Então, tem coisas que às vezes esses atos de bondade, de estar presente, de estar junto, também vai ver, se você vê como que a pessoa ficou feliz da sua presença, acaba te deixando feliz também. É a interação social, né? Nós somos seres sociáveis. Então, se a Passar gente tempo com a deixa família. se a gente deixa de socializar, automaticamente a gente vai perdendo a ocitocina. É importante que a gente se socialize, saia com as amigas, né? Saia com a família, tenha momentos de interação social. É por isso que um dos trabalhos que as pessoas, quem tem autismo, né, quem tem filhos, enfim, familiares com autismo, eles têm essa preocupação de não causar essa rigidez, porque que o autista, ele gosta daquilo tudo muito metódico, tudo tem o seu. E eles têm essa dificuldade da socialização. Nem todos, tá? Mas a maioria, eles aprendem a como se socializar, mas não é uma coisa que é confortável para eles. E aí, isso é muito interessante, porque não é que você força, mas assim, você precisa estimular, porque se você não estimula, essas áreas do cérebro, elas não recebem Irrigação. essa irrigação, esse estímulo, e elas vão ficando rígidas. Então, é por isso que existem casos que você
não modula isso, não trabalha, lá na frente pode dar um problema de demência, entende? Outros problemas degenerativos. Por quê? Porque você não estimula acesso a essa farmácia interna, que precisa ela o tempo inteiro. Então, faz muito sentido quando eles falam dentro do autismo, você trabalhar essa regulação, esse comportamento, mesmo que muitas vezes seja um comportamento robotizado, aprendido, passo a passo, mas é por quê? Para você não deixar de estimular aquela área. Olha que legal, bacana. E tem outro hormônio também, que é a serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Isso é bom, hein? É. Isso é top. E tem vários métodos para você estimular. E uma vez eu fui num treinamento do Paulo Vieira e ele falou que um método simples é sorrir. Só que tem hora que você não tá com vontade de sorrir, né? Aí o que que você faz? Você bota a caneta aqui e se corta 30 segundos assim, você vai. Daqui a pouco você tá. Gente, não é que eu tô melhor mesmo? Aí você se força a sorrir. Porque quando você está sorrindo, isso manda uma mensagem pro seu cérebro que você está bem. E É. aí, isso É que, na vai de verdade, volta. você tá dizendo pro seu cérebro que você tá rindo. Você tá rindo de alguma coisa, mas ele falou, Você ela tá tá rindo de bem. quê? Mas parece, ela tá rindo, então Eu eu tenho também. que liberar isso daqui, né? Então, porque nós somos programados, então às vezes você realmente não quer, você precisa levar ali a sua serotonina, você dá um sorriso. Um dia você falou, Isa, sobre a gente olhar para cima. Esse olhar Aham. para cima é exatamente o quê? É um movimento, né, que eu falei que é pegar e abrir os braços e olhar para É. cima. O nosso cérebro tem alguns movimentos aqui que ele está acostumado. Quando você abre o peito e estica, né? Estica o peito, abre, levanta os ombros, né? Então, Uhum. porque quando você está olhando para baixo, seu ombro está para baixo. Uhum. Quando você olha para cima, o que acontece com a sua postura? Automaticamente você abre os braços, Aham, né? sua Abre escápula os abre. ombros, olha para cima, te dá confiança, firmeza, poder, né? Você começa a sentir. Aí tem a pose da Mulher Maravilha, né? Coloca as mãos na cintura, Power olha para pose. frente. Antes de começar alguns treinamentos, eu costumo fazer alguns exercícios. Quando são treinamentos para muitas pessoas, eu boto a mão na cintura, eu olho para cima, palavras de afirmação. Você é capaz, você vai, né, dominar, você vai conseguir. E aí você já vem, nossa, você já sente que só falta sair voando. Né? Só a Só capa. falta a capa. Só falta a capa. Então, é por uma questão mesmo fisiológica, porque você abre automaticamente. Na yoga, a gente tem alguns movimentos que é para você abrir, trazer a positividade. Onde você recebe a positividade é justamente nessa região aqui. Então, quando você abre o peito, você está recebendo positividade. Isso começa a trabalhar automaticamente alguns neurotransmissores e também hormônios. Então, aí você já é um movimento que você já começa a fazer as conexões aqui de neurotransmissor e hormônios para regular o humor, para trazer felicidade. A meditação também, né? A meditação, a meditação eu falo sempre que são as 5 estrelas, né? A meditação é o que mais desenvolve, expande o córtex pré-frontal, que é aqui que estão as nossas habilidades emocionais. Então, a gente consegue, nesse momento, expandir, acessar, para que a gente consiga ter mais solução de problemas, consiga ter mais sabedoria. Tem uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte: tudo que está automatizado, tudo aquilo que está no automático, que a gente virou um hábito, a gente não precisa do córtex pré-frontal, porque já está Ele já automatizado. automatizou. Então, a gente precisa dele para o que é novo, para aprendizagem. Por isso que é importante a gente trabalhar com a meditação, trabalhar com a atividade física, a yoga, respiração, palavras de afirmação, visualização. Tem várias ferramentas que colaboram justamente para essa expansão dessa região cerebral. E é um treinamento. Também, eu vou fazer um dia, não vou fazer outro. Não, constância. Todos os dias é necessário que medite. Eu medito com o Tadashi no Instagram. Quando ele está em viagem, ele vai para o YouTube. Aí eu medito sozinha, mas eu gosto de meditar com ele. E é interessante que ele fala: sábado, domingo é dia de meditar. Porque não é só de segunda a sexta. Você tem que criar uma constância para trazer um reforço, né? Você expande e mantém ali a aprendizagem. Porque você começa a criar várias conexões, os neurônios eles começam a se expandir, a gente começa a ter várias sinapses diferentes e vai fortalecendo. E a gente deixa o que é, né, de negativo
como planinho de fundo. E Ah. você passa, não que a gente vê a vida cor-de-rosa, mas você Sim. passa a ter uma prioridade nas conexões neurais, focada mais ali na solução e no positivismo, no otimismo, em primeiro plano. Então, você primeiro acessa essas conexões, depois você já começa a fazer a ligação, né, dos outros processos, que é risco. Então, por isso que é importante a gente trabalhar bem as atividades para E córtex tem os pré-frontal. alimentos também, né? Para ocitocina, Não, para a serotonina. nós estamos na serotonina, gente. São alimentos ricos em triptofano. Aí tem as nozes, salmão, banana, ovos. Então o triptofano é um precursor da serotonina. É engraçado que eu estava com problema para dormir, e aí eu estava tomando um remédio que era o start do sono, né. Aí porque todo mundo fala melatonina para mim nada. Só que aí quando eu misturei a melatonina, tem um suplemento que é triptofano mais melatonina. Gente, isso aí realmente funcionou para mim. Porque aí eu tomo ele umas 7, 8 horas da noite, vai chegando umas 9 horas, vai começando a dar aquele soninho, parece que ele tá te preparando para o sono, né. Então e funciona ainda mais quando você faz o aterramento de manhã, né, que a Isso. gente aprendeu com a Giovana, até a Lauren também falou, que veio aqui, né, sobre aterramento, que de manhã quando você, né, vai lá o sol também, É olhar a pro luz do sol, sol, né. olhar para o sol sem óculos de sol de manhã, porque Isso. ele começa a produzir, né, o hormônio A que melatonina da que noite. vai te ajudar a dormir bem. Pela manhã, então Interessante. é muito. Agora um outro hormônio, que esse hormônio pra mim faz falta e a gente precisa, e não tem naturalmente, né, então nós mulheres temos um déficitzinho às vezes desse hormônio, que é a testosterona, que é o hormônio da vitalidade, da energia e da ousadia, da ação. Então vamos pensar aqui, até a musculação também, né, levantamento de pesos, isso tudo tá estimulando essa testosterona. Agora um negócio interessante que eu vi, que eu não sabia, que você dormir 7, 8 horas por noite estimula a testosterona. Gente, tô de Tem que cara, eu não dormir sabia. 5 horas só, É pouco, é não, porque você 7 perde energia, né. Como que Nossa o sono é senhora. importante pra tudo. Agora pra estimular a testosterona, a primeira vez que eu ouvi falar, eu não sabia. Eu falei: "Caramba". E dizem que sono perdido nunca é reposto, né. Aquele negócio que você vai dormir de manhã e no outro dia dorme até não é a mesma coisa, né, isso. Não é, porque tudo que você produzir naquele dia, a outra coisa que é importante também é na memória. É. Então tem você sai com a memória de trabalho, que é memória de curto prazo, tudo que você aprendeu naquele dia, ele vai só para a memória de longo prazo, que está ali no hipocampo, quando você Você tem dorme. o seu sono adequado ali, o seu sono profundo, Que é onde você eles vão. restabelece, né, vão se posicionando no lugar certo, né, aquilo que foi relevante para Caramba. você. Então, além da memória E, por exemplo, quando que você sabe que você não dormiu bem? Quando você tem aqueles sonhos todos desconectos porque na verdade quando a gente dorme, o sono da psique é aquele que o seu cérebro ele vai pegando todas as informações, ele vai no arquivando HD, né. no HD, no inconsciente, nã-nã-nã. E normalmente quando ele vai arquivando, ele arquiva, às vezes é o que a gente chama de gatilho, o seu trauma ele sobe, e ali ele se revela no seu sonho, só que não é para você lembrar do seu sonho, quando você lembra do seu sonho significa que você não dormiu bem, que isso não o seu sono não foi reposto. Então assim, quando você sonha, aquele sonho que às vezes tem o início, meio e fim, tá ok, você, né, agora quando você sonha aquele sonho maluco, significa que o seu cérebro ele estava trabalhando, mas assim, não atingiu a eficiência, por quê? Porque não é para você lembrar. Não é para você lembrar. O sonho da psique não é para você lembrar. Legal? Caramba, não Interessante, não, sabia. adorei. Agora como que a gente estimula a testosterona nos alimentos? Alimentos Gente, ó, ricos. alimentação rico é zinco e vitamina D, né, então sol ajuda muito a gente, né. Eu tinha uma dúvida, na época até estudando um pouquinho sobre neurociência, sobre as pessoas que têm problemas na tireoide, se elas produziam vitamina D ou não, porque, por exemplo, eu tenho hipotireoidismo e preciso de suplementação de vitamina D. E em algum momento eu ouvi falar que eu não iria nunca produzir vitamina D.
E por conta que, né, por conta da tireoide, que para mim ela era a grande responsável por isso. Ela falou que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é um mito, não é uma verdade. Não sei se mais alguém tem esse mito. A vitamina D, o sol colabora com a produção da vitamina D. Suplementação como peixes também, rica, né, em zinco. Tanto que a gente suplementa, né? Eu suplemento zinco, suplemento magnésio, vitamina D também, é importante. Então, ostras, ovos, são alimentações que colaboram para testosterona, para que a gente tenha, assim, né, mais ação, energia, né, libido aqui também é um fator, assim, específico, né, para a mulher. E aquela, assim, eu acho que a testosterona e a motivação, elas combinam, porque elas têm reações muito próximas, né, de energia, de ação. Então, aqui a gente tem, é claro que a motivação te leva a fazer alguma coisa, a testosterona é aquilo que te dá a, a, a constância, sabe, dá o impulso. O impulso. Ela dá o impulso. Porque dá ousadia, né? Ela te dá aquele impulso para avançar. E a motivação é aquela que você tem que manter, né, na constância, para você estar sempre em ação. E a gente está falando aqui da farmácia interna, mas vocês sabiam que as cores também, elas ajudam, elas colaboram para dar esse acesso? Então, assim, por Olha. exemplo, tem cores que elas são, por exemplo, laranja. O laranja é uma cor da energia, da vitalidade. Então, o dia que você tá se sentindo um pouco para baixo, você coloca um laranja, porque assim, esse laranja aqui, ele motiva, ele libera essa emoção tanto que ele é ligado assim a um look assim ousado, da ousadia. Quando você coloca um preto, por exemplo, o preto já é um preto associado ao luto, uma coisa mais fechada. Então, por exemplo, se naquele dia você não tá muito legal, você colocar o preto, não vai ficar legal mesmo, entendeu? Não, mas as cores, elas têm existe um livro chamado A Psicologia das Cores, e esse livro detalha, assim, sobre a variedade dos tons e o que isso reflete no nosso inconsciente, tá? E isso é um conjunto, tá, gente, de um arquétipo que a gente chama, né? Que tá nesse inconsciente coletivo. O que isso desperta? Então, tem cores que despertam mais alegria, tem cores que despertam mais tristeza, tem cores que despertam mais confiança. Então, também, porque nós somos seres sensoriais, captamos pelo olhar. Então, quando você olha alguma coisa, você já julga. Nós temos isso, né? Desde a nossa ancestralidade, é o nosso olhar julgador que diz se isso é perigoso ou não. Então, quando você olha, por exemplo, uma cor, isso está no seu inconsciente. Não tem como você lidar com isso. Por isso que muitas vezes eu já ouvi, inclusive, gente, já vi consultora falando isso, tá? Que fala que laranja é cor de pobre. Ai, gente, eu tenho um negócio no meu coração quando eu escuto isso. Mas se você for olhar, por exemplo, o laranja é uma cor que está muito conectada lá na África. Gente, o que o povo da África é? Nossa, extremamente alegre. Eu lembro da dança, né, da energia. Da energia. Então, assim, na verdade, é conectado a isso, porque tá ligado, talvez, a um padrão social. Mas a essência da cor é a alegria, a vitalidade. Então, o amarelo também faz isso, sabe? Então, é comum, por exemplo, no verão, vocês acabam vendo essas cores voltando mais laranja, vibrantes, né? mais vibrantes. Por quê? Para estimular isso, que é a leveza, é o verão, é o calor, é todo mundo junto. Não tem problema no mundo, sabe? É isso aí. E nós vamos falar sobre comunicação. Isso também impacta muito na comunicação. Muito porque demais. É uma comunicação não verbal. Então, você já está mandando um sinal. Você está mandando um sinal. E um sinal tanto para o outro, que é na comunicação, quanto para si mesmo, né? Nossa, muito legal. Então, essa farmácia interna aí, a gente pode estar acessando e pode estar... e mais uma coisa da testosterona, que eu lembrei do treinamento lá, gente, eu testei, realmente, mas é o que Fabi falou, nem todos os perfis vão ser capazes de realizar isso. Igual, por exemplo, o Paulo Vieira fala que a melhor forma de estimular a testosterona é o yes dele, yes, yes, yes. Mas, às vezes, você tem um perfil mais contido, mais
que pensa melancólico, que não vai fazer isso logo de manhã, né? Deus me Então, então assim, Acordar, né? Ó. né, acordar. Então, assim, a gente pode estar pegando as informações do que a gente pode absorver pra gente. Tá bom, Isa. Né? A pessoa que é melancólica não consegue falar yes, 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 ela vai fazer o quê? Tomar café? Vai pro introspectivo. Mas tem uma forma, assim, de você se motivar, o melancólico, que não vai pular da cama, sorrindo. Mas na meditação, quando você está fazendo o processo de meditação, que você está respirando, que já é mais introspectivo. Então, você usa outras ferramentas. Mas você, com os olhos fechados, o Tadashi, ele fala o seguinte: sorria para você em primeiro lugar. Então, você, sozinho, lá meditando, melancólico, você consegue fazer isso fácil. Fácil, Né? Você muito fácil. mesmo. Então, você tá lá quietinho, você começa a sorrir para você mesmo, de olhos fechados, você começa a sorrir. Quando você começa a sorrir para você mesmo, de olhos fechados, você tá isento de qualquer tipo de, né, julgamento, qualquer tipo, né, então você tá ali sozinho, sorrindo. E aí ele fala assim: agora você abre os olhos e sorria para quem tá na sua frente. Você fala: não tem ninguém aqui, né? E ele fala: olhe para mim e sorria. É um celular, então ótimo, não tem nenhuma emoção aqui, né, eu e você. Então, olha pro telefone ali, sorri para ele, e aí quando você vê, você sai assim da meditação. Feliz da vida. Automaticamente você já motivou, sem ter que fazer sou feliz, nem se fazer Vou fazer isso. Eu não consigo acordar de novo. Nossa. Então, aí você gente, começa sorrindo para você mesma, né? Sorria pra são pequenos pra vida. detalhes, né? Que tipo, como a musculação, que eu não Você vou ama, falar você mais, ama, que eu você amo musculação, eu acordo 4h30 da manhã motivada, vamos! Yes pra musculação, que aí eu saio 6 horas da manhã energizada para começar meu dia, deixar as mulheres mais bonitas. E outra coisa também que estimula, que eu vejo, é a gente estar bem. Assim como se vestir bem, assim como tá se cuidando, eu vejo com as minhas pacientes, porque às vezes tem paciente minha que vai lá assim, que nunca fez nada de harmonização e vai lá, não, doutora, eu quero começar porque essas rugas estão me incomodando. Aí você vai, faz um botox, e a pessoa chega toda meio assim, descuidada, meio sem batom, sem maquiagem. Quando ela volta pra fazer, ela já volta de outro jeito, ela já volta com batom vermelho, já volta penteada, mais arrumada. Por quê? Porque ela está bem, ela se olhou no espelho e se melhorou. Então aí fala, pô, tô melhor, né? Então ela acaba se motivando. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, né? Pequenas dicas do que falar para si mesmo, de como agir, que a gente pode estar melhorando e acessando nossa farmácia interna para ser dona do seu dia. Então, 10% é o que acontece com a gente. E 90% é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então, gente, que vocês possam fazer esse remeleixo aí, se melhorar, porque pensa que tudo que acontece com a gente é só 10%. Isso. E o restante é o que você pode fazer com É isso. o que você domina. Então tá que tudo nas suas mãos, né? A verdade é essa. Não é? Então você pode sim ser dona da sua história, porque você pode e merece se cuidar. Eu acho que essa é a minha frase de hoje. Já. É. Eu tava pronta aqui pra falar, pra perguntar, né? Adriana, se você fosse aqui fazer uma frase pra Times Square, eu já tava pra Londres, Paris, já tava aqui fazendo um ensaio já. Ela já chegou a frase. Falei a frase logo, porque você pode e merece ser dona da sua história. Isso aí. E sigam a gente nas redes, no YouTube, no Spotify, se inscreva aqui no canal, manda para sua amiga que não conhece o Pod Mulher e sugira temas, pode estar escrevendo, conversando com a gente, que a gente gosta muito. A gente está no Instagram e toda quarta-feira tem episódio novo, às 20 horas no YouTube. E nas segundas temos live sobre o episódio da quarta. Esperamos vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.